estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o único programa que tem como objetivo principal trazer motivação e inspiração para você. Hoje nós iremos falar sobre consultoria e tecnologia. E para isso nós trouxemos um convidado muito especial que vai estar falando sobre esse assunto. Daqui a pouco eu apresento ele para você. Bom, mas antes da gente entrar no tema, eu gostaria que você pudesse ali seguir a gente nas nossas redes sociais, né? Nós temos ali o Instagram, @programa Inspire-se, nós também temos o Facebook ali, Inspire-se, e você vai estar recebendo ali conteúdo inspiracional, motivacional. Legal? Entra no nosso site também, www.programainspire-se.com.br. Muito bem, dito isso, eu gostaria de apresentar para você o nosso entrevistado desse primeiro bloco. Ele tem mais de 20 anos em know-how em tecnologia, mais de 15 anos de experiência em gestão de pessoas. Ele tem mestrado em administração de empresas, é coach, mentor e consultor empresarial. Ele hoje está à frente da empresa nacional e internacional D99, empresa de consultoria, e hoje ele vai nos ajudar sobre esse assunto de consultoria e tecnologia. Eu gostaria de dar as boas-vindas aqui para Alexandre Ferro. Alexandre Ferro, seja bem-vindo aqui ao programa Inspire-se. Obrigado, Thaí. Obrigado aí pelo convite de estar partilhando um pouquinho da minha história e compartilhando também um pouco dos conhecimentos aí das áreas que você mencionou, né? Sim, Tanto a teoria e também a parte prática, né? Consultoria, tecnologia, empresa, mentoria, né? Muito feliz com o convite para a gente poder conversar no dia de hoje num programa tão especial como esse. Maravilha, o programa Inspire-se tem muito interesse nesse assunto, né? Esse assunto está bem alta, né? Tanto consultoria quanto a essa questão de tecnologia, segurança digital, essas coisas. Bom, primeiramente eu acho que é interessante aqui para os telespectadores entender o que é um consultor, qual que é o papel do consultor. Gostaria que você esclarecesse para a gente. Então vamos lá, eu vou fazer de uma forma simples, né? Porque durante muitos anos, né, essa figura do consultor, né, foi motivo até de piada, né? Isso veio dos americanos. Consultor nada mais é alguém que já fez aquilo que você ainda não sabe. Então alguém que vai te ajudar você a fazer determinada coisa de uma forma mais fácil, mais rápida e mais eficiente. Isso veio aí principalmente dos americanos, né? Isso chegou ao Brasil com muita força aí no início dos anos 70, começo dos anos 80. E se você analisar um pouquinho a história recente, né? Toda a parte de internacionalização, crescimento, pós-revolução industrial, revolução da informação, tecnologia, o trabalho do consultor nas diversas áreas ele se consolidou e hoje é praticamente aí a grande parte das empresas de qualquer tamanho usufrui do trabalho de consultoria, que é um pouco que a gente vai falar no dia de hoje, né? Então o termo, se não tem o termo exato, é alguém que vai te ajudar a você chegar onde você quer. E alguns ajudam você a identificar o que você quer, né? Porque tem empresas que às vezes estão tão perdidas, né, por causa das mudanças, que não sabem direito por onde começar. Aí é que entra o trabalho do consultor. E a gente vai falar um pouco disso no programa de hoje. Legal, legal. Você, dentro da tua experiência que você tem, qual que você identificou que é um dos maiores problemas ali que as empresas têm, que você faz o diagnóstico? Então, Taira, aí é uma pergunta boa. De forma bem resumida, o que acontece hoje? Você tem, se eu pudesse separar, você tem dois tipos de empresa. Tem algumas que estão bem, basicamente, né, estão funcionando no azul e querem crescer. E essas empresas têm algumas necessidades de crescimento, seja na área comercial, parte de expansão, ou investir nos funcionários, uso melhor da tecnologia. E tem um outro perfil que, infelizmente, a maioria no Brasil nos últimos anos, isso graças a Deus vem mudando, são empresas que estão em dificuldades financeiras, não conseguem contratar gente, não conseguem usar melhor a tecnologia, estão com muitas dores, que eu falo, né? Então esse é um pouco, você divide nesses dois perfis, né? Todas em algum momento, com certeza, precisam de um tipo de ajuda. Às vezes você tem algumas empresas que começam muito pequeno e eles se sustentam por um tempo sem uma necessidade de uma ajuda externa. Mas todos buscam informação fora e não deixa de ser esse trabalho de consultoria. Então seria um pouco desses dois perfis, se eu pudesse resumir. E uma coisa que eu posso adicionar aqui também, nos últimos anos, e isso está acontecendo também no Brasil, são esse mercado das startups, né? Que são empresas de crescimento acelerado, que eles vão até um certo momento sozinhos, e aí em algum momento eles precisam ou de dinheiro, ou de governança, ou de alguma ajuda externa para poder crescer. Então funciona muito de modo colaborativo, isso vem também impactando esse mercado de consultoria. Interessante, a consultoria em si faz com que a empresa, né, saia do estágio, que ela, de repente, um estágio de maturidade, e vá para outro estágio de maturidade, né? Exato. Basicamente esse
um dos objetivos ali do consultor. Correto. Né? Dentro desse propósito aí, vocês hoje, dentro da D99, que é uma empresa de consultoria, vocês trabalham com qual segmento? Então, hoje lá na empresa, a gente separa da seguinte forma. Hoje o foco inicial são empresas médias, como foco principal, que já estão num certo nível de maturidade e querem crescer. Mas também atendemos empresas que às vezes estão em dificuldade financeira, dependendo do caso, porque a gente tem uma metodologia, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu posso atender uma empresa menor ou uma empresa maior. Hoje, por exemplo, a gente já chega a atender empresas multinacionais. Então, mas o foco principal, e é importante ter um foco, nós que trabalhamos com consultoria, o nosso público-alvo são empresas médias, que faturam aí acima aí de 1 a 2 milhões por mês, que estão querendo crescer, mas também atendemos empresas pequenas, a gente sabe que o cara precisa de ajuda, hoje ele é pequeno, amanhã ele pode ser grande, e hoje a gente tem uma linha de serviços, /produtos, que também atende empresas multinacionais, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Isso falando do foco da D99 no dia de hoje. Entendi. Você comentou a respeito de metodologia, né? Qual que é a metodologia utilizada para a resolução desses tipos de problemas? Então, Thaíra, é uma questão importante, porque o que acontece hoje? No fim, o que é o trabalho do consultor? Ele vai lá, ele vai ficar algumas horas lá na sua empresa, ou da empresa, ou fora da empresa, então você basicamente está comprando a hora de alguém para poder trabalhar para você. Em vez de você ter um funcionário, você traz alguém. Isso tem um desafio, porque tem um limite o tempo também. E aí, por causa disso, a gente acabou, dentro da D99, desde o início a gente desenvolveu uma metodologia, que não é tão diferente assim, que é diagnóstico, implementação e perpetuação. E um dos grandes diferenciais dessa metodologia, eu trouxe muito isso da minha experiência em bancos, empresas de tecnologia, é o seguinte: eu começo antes de iniciar o trabalho, que é um pré-diagnóstico para saber se a empresa está preparada para passar por um processo de consultoria. Por exemplo, você tem a sua empresa, me procura e você vai falar que você está com algumas dores. Preciso faturar mais, eu estou com dificuldade de contratar, só que você tem a sua visão do problema. Já no pré-diagnóstico, através da nossa metodologia, eu consigo te ajudar a você enxergar uns problemas que você não está vendo. Igual quando tu vai ao médico, estou com dor no braço. Mas às vezes, de onde vem a dor? Então a gente vai direto na causa. Então a gente enxerga o todo, de uma visão 360, e aí eu te mostro qual é o caminho das pedras. Comecei o trabalho, aí a gente amplifica o diagnóstico para mostrar onde que tem que mexer, aí a gente vai para a implementação, ações emergenciais, curto prazo e médio prazo, e aí outro diferencial da nossa metodologia, a gente faz junto com você, e na perpetuação, que é o P, eu transfiro todo esse conhecimento para a sua empresa. Então a gente julga a nossa metodologia como um grande diferencial, porque você não fica dependente da consultoria, que é um dos problemas que teve no passado. Muitas empresas de consultoria acabaram ficando até mal vistas, porque você cria uma dependência do consultor, e a gente não acredita nesse modelo, ok? Então a metodologia realmente é importante. A nossa, ela está consolidada há mais de 12 anos, e se você for buscar uma empresa de consultoria, que tem uma metodologia que você não fique dependente daquele trabalho, ok? Entendi. Então, esse processo aí, vocês realizam um trabalho durante um tempo, depois deixa seguir sozinho ali a empresa. E mais ou menos dura quanto tempo esse Então, o processo normal de consultoria executiva, ele geralmente dura aí de 6 a 12 meses. Outra coisa que a gente tem lá, um processo de consultoria não pode demorar mais do que 1 ano e meio, que aí já causa uma dependência. Mas temos também projetos menores que você tem tiro curto, que nem a gente faz mentoria para startup. É ciclo de 4 semanas, de 8 semanas, ciclos de 90 dias. Fazemos alguns trabalhos pontuais também que um tempo menor. Então, por exemplo, vou lá na sua empresa, vou fazer um trabalho com toda a sua área comercial, na parte comportamental, por exemplo, e aí pode demorar talvez assim questões de algumas semanas. Mas geralmente é de, no mínimo, 4 semanas a 3 meses os trabalhos curtos. E o trabalho de consultoria executiva mesmo, onde a gente processo, tecnologia, pessoas, ele dura em média de 6 meses a 12 meses. Alguns passam um pouquinho de acordo com a necessidade. Então esse geralmente é o tempo médio de um projeto de consultoria. Entendi. Você comentou aí mentoria, consultoria. Poderia falar a diferença? Daí também tem o coach, né? Uhum. Você poderia falar a diferença desses três Claro. profissionais aí? Então, basicamente é o seguinte, a consultoria, como a gente falou até agora, você tem o consultor que ele é especialista no determinado assunto, então ele vai te ajudar,
você executar aquela tarefa ou chegar onde você quer, né? Seja na parte financeira, parte de estratégia, parte de pessoas. Esse geralmente é o consultor, que ele pode ser júnior, pleno ou sênior e vai te ajudar você chegar lá e vai crescer junto com você. Qual a diferença principalmente para a mentoria? Na mentoria, geralmente, quem faz o trabalho de mentoria pode ser até um consultor com muita experiência naquele assunto, que já passou por diversas situações e vai te dar o atalho de uma forma mais específica, né? Até uma brincadeira que eu faço é o cara que vai lá e sabe onde apertar o parafuso. Então esse cara, o mentor, primeiro, ele já entra quando a empresa precisa de um mentor, ou seja, a consultoria já está madura, ela já está fazendo o arroz, feijão e bife que a gente fala, mas ele precisa ir para o próximo nível, aquela parte mais cirúrgica. Aí entra o papel do mentor. Então a empresa precisa estar preparada para isso, e o mentor, ele pode ser um mentor mais generalista, que é o cara que já passou por todas as áreas e ele consegue ajudar como um todo, e às vezes tem programas de mentoria também específicos na determinada área, por exemplo, a área comercial, é a área de estratégia, né? Um dos nossos fortes lá dentro da D99 é a mentoria na parte de inteligência emocional, seja desde o CEO da empresa até o cara que é chão de fábrica. Então a gente trabalhar um pouco como potencializar o capital humano, né? Que hoje essa é a grande dor da maioria das empresas, é um dos nossos diferenciais na parte de mentoria. E você falou um pouquinho do coach, né? Que vem sendo muito falado aí, sim. Inclusive já virou motivo de chacota, né? Mas no passado era consultoria, né? O que acontece? Né? Até é uma oportunidade bacana, então coach, às vezes as pessoas misturam muito, né? O coach geralmente você faz ele ou para o indivíduo ou até pode fazer em grupo, mas o coach ele tem começo, meio e fim e ele geralmente tem um objetivo específico e ele não pode durar muito tempo, ok? Então essa é a grande diferença aí do cara que faz coach, né? E realmente se você está buscando, ajuda muito um profissional de coach. E aí ver se você realmente precisa disso, se você precisa, pega um profissional capacitado, que apesar de estar todo mundo falando aí, é um serviço muito interessante e depende se você está precisando mesmo disso e acha alguém competente para isso, né? Eu já passei por processo de coach, eu trabalho há mais de 20 anos com isso daí, já ajudei centenas de pessoas, então a gente está passando uma fase ruim porque o pessoal tem essas brincadeiras, mas tem que saber separar o joio do trigo, ok? Entendi. Assim, se fosse para você dar algumas dicas aqui para os nossos telespectadores, a gente tem um público tanto de grandes empresas, microempresários, enfim. Se fosse dar 3 dicas para quem aí está começando, o que ele deve considerar na hora de contratar uma consultoria ou, no caso, dicas ali para ele poder crescer. Se fosse talvez você elencar aí 3 dicas, Altair, eu diria o seguinte, o primeiro ponto é você fazer uma avaliação sincera da sua empresa, independente do tamanho do seu negócio, e se você precisa de ajuda em alguma área de acordo com o objetivo que você quer. E se você tiver dificuldade para fazer isso daí, aí realmente você precisa de ajuda. Então essa é a primeira dica, encarar o seu negócio de uma forma séria. Como você encara a sua vida? Então como é que está a minha empresa e onde eu quero chegar? E aí se você não conseguir pensar nisso, está na hora de você buscar ajuda. E não tem problema pedir ajuda, é isso que eu queria deixar como primeira dica. Uma segunda dica, o que eu posso dar assim, é na hora de você contratar alguém, a partir de você fez essa primeira diagnóstico, a sua avaliação, verifica alguém que tem experiência, mas também verifica assim, se tem metodologia, se tem ferramental, uso da tecnologia, porque você vai contratar alguém que precisa te agregar. E hoje você está acessível às informações, não só na internet, então busca referência, essa questão de clientes atendidos, porque hoje tem boas empresas por aí, bons consultores, né? E aí você pega essas recomendações, pesquisa antes e principalmente com os clientes desse cara. E verifica algumas coisas assim, se o cara fica muito tempo, qual que é a formação do cara no sentido de experiência prática, né? Porque hoje, como se aprende muito, né, no método não tradicional, e às vezes você pode ter um consultor excelente que às vezes não tem nem faculdade, mas o cara vai lá e é bom naquele assunto. E terceira e última dica, né, na hora de contratar uma consultoria, então você diagnosticou, achou alguém, já que você vai para esse caminho, pensa de longo prazo. Porque hoje as empresas, principalmente no Brasil, são muito imediatistas. Então na hora de você pensar no assunto de buscar ajuda, já pensa no longo prazo, no mínimo 3 anos, de 3 a 5 anos, que esse é um pouco, que seria um conselho que eu daria, né? A gente fez isso na minha empresa atual, nos outros negócios que eu tenho também, e aí pensa um pouquinho de longo prazo e pensa assim, que o consultor ele é uma ajuda pontual, né? E depois você tem que dar com as próprias pernas.
Mas para você andar com as próprias pernas, chegar onde você quer chegar, você precisa estar motivado, você precisa estar inspirado, e para isso você precisa ver se o que você está se metendo ali está alinhado com o seu propósito. E aí isso ajuda você a pensar de longo prazo, ok? É basicamente isso, aí seria um resumo de algumas dicas práticas. Muito bom, muito bom. Interessante. Esse assunto muito interessante, daria, eu acho que pauta aí para vários programas, né? Mas infelizmente nosso tempo acabou, mas eu gostaria de agradecer, Alexandre, pela explanação aí, pela elucidação aí desse tema. Muito obrigado, viu? Obrigado você pelo convite, obrigado aí aos telespectadores, o pessoal, e nos vemos em breve aí. Muito obrigado. Maravilha. Muito bem, pessoal. Nós aí então conversamos aí sobre consultoria e tecnologia. Eu gostaria de falar para você que nós iremos dar sequência a esse assunto no próximo bloco.